Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100 mil por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Com Paulo César Vasconcelos, enquanto a gente roda os melhores momentos, tem muita coisa pra gente falar, Reinier, Diego Alves, a campanha ruim do Avaí, né? Há 11 rodadas como lanterna do campeonato. Começamos por você, PC, rodando os melhores momentos, recapitulando, o que é que você resume pra gente do jogo? Olá, amigos do Globoesporte.com, ficou muito claro. Qual é a identidade do Flamengo? Time de futebol, quando ele tem confiança, quando ele é bem equilibrado, ele tem uma identidade. Esse Flamengo tem uma identidade. Hoje o Flamengo simplesmente não deixou o Avaí jogar, não deixou o Avaí respirar. Não deu ao Avaí, que vinha da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Fluminense, não deu ao Avaí, Ricardinho, a possibilidade de dizer assim, vamos botar a bola no chão, vamos trabalhar, o lateral abre aqui, vamos passar pelo meio de campo. Não, em nenhum momento o Flamengo deu essa possibilidade. Exatamente. Um abraço a todos. Quando você é o primeiro do campeonato e você vai enfrentar o último, a primeira coisa que você tem que analisar e ter é respeito pelo adversário. E eu acho que o Flamengo entrou respeitando muito o Avaí. A própria postura do Flamengo é respeito. Quando você se impõe contra uma equipe e você sabe que tecnicamente você é melhor do que essa equipe, o gesto do Flamengo, a forma como o Flamengo entrou, pressionando a saída de bola, querendo buscar o gol no primeiro minuto, conseguindo com 10 minutos, depois o segundo gol e continuando em cima do adversário, tentando, dando ritmo ao jogo, procurando as tabelas, chegou ao terceiro gol, a melhor forma que você tem de respeitar o adversário é você de repente fazer gol nele. Sim. É você demonstrar para ele a sua força. Claro. Eu acho que o Flamengo fez isso desde o primeiro momento. Um time que tem identidade, que tem repertório de movimentações, que tem jogadores individualmente, e aí quando o coletivo é forte, individualmente se sobressai. Foi o caso do menino Gabriel hoje. Disse isso, né, no final do jogo. Isso, o Reinier, o Gabriel sendo decisivo, conseguindo fazer mais gols, o Gerson em muitos momentos escondendo a bola. Para mim o melhor em campo foi o Gerson. Porque ele quebra o ritmo do time quando é necessário. Os dois laterais que podem não aparecer o tempo todo ofensivamente, mas dão o apoio no trabalho de bola, na virada de jogo, na participação da construção da jogada muito grande. Esse foi o Flamengo que enfrentou o Avaí, que tem uma qualidade técnica bem inferior, que não conseguiu em nenhum momento impor o seu planejamento de jogo. Espaços para jogar. Porque é uma equipe que foi montada por contra-ataque. Você leva gol aos 10 minutos, você tem que propor o jogo, muda a sua característica, toma o segundo, né? Tecnicamente não consegue criar, não nesse jogo. O Avaí só conseguiu uma vitória até agora porque ofensivamente cria muito pouco. Então enfrentou o líder que sobressaiu. Vilani e amigos, eu queria fazer duas observações que eu acho muito interessantes. A primeira, do simbolismo que representou a ida do Jorge Jesus ao jogo do Fluminense e Avaí na segunda-feira. Quando o Ricardinho fala de respeito, ali ele sair de casa num dia de folga, à noite, segunda-feira, estava chovendo no Rio de Janeiro, ele foi ao Maracanã para ver o próximo adversário. E a segunda, quando o Flamengo já vencia por 3-0 aqui hoje, ele tirou o Pires da Mota e botou o Vitinho, recuou o Arão, trouxe o Everton Ribeiro um pouco mais para dentro. Ou seja, ele continuou avisando o seguinte: eu quero mais. Nós temos que ter mais. E é por isso que essa torcida do Flamengo, ela está absolutamente encantada. Mais do que nunca sentindo orgulho de ser rubro-negro, cante comigo Mengão. Tudo isso por quê? Porque ela sente, e o Ricardinho que foi jogador vitorioso sabe disso, que o time em campo está disposto a entregar para ela o máximo, o melhor. Exatamente, e na verdade o apoio do torcedor é a retribuição daquilo que ele vê, que nós falamos na transmissão, é o desempenho do time. Claro. Então o estádio lotado, a média de mais de 40 mil pessoas que o Flamengo quase tem, 50. Hoje, mas eu digo, durante 8 rodadas aí, nos jogos em casa, né? Por que isso? Porque o torcedor ele vê o time desempenhando, ele vê qualidade, ele vê bons jogadores, um time buscando o resultado em primeiro, quer dizer,
essa é a resposta do torcedor. Como eu posso responder como torcedor? Eu posso ir ao estádio, eu posso apoiar a minha equipe. Isso serve para o Flamengo, isso serve para as grandes equipes do Brasil. Quando se tem bom investimento, se monta bons times jogando bem, o resultado, a retribuição do torcedor é essa, é a participação dele vindo apoiar o time. E o Flamengo, com dinheiro, ele contrata, mas ele não deixa ainda de preparar. O Tuller, me ajuda aqui. Quem está subindo? Tuller, Renier, você tem o PP que estava hoje no banco. O Lincoln já há um tempinho. Você tem o Vinição, você tem o Hugo. E com um detalhe, eles estavam todos hoje relacionados. O técnico Jorge Jesus está observando, está olhando, está atento. Está lançando. E ao mesmo tempo, nenhum deles vai entrar. O Renier entrou hoje, altamente promissor, com aquele peso, aquela responsabilidade de assim, garoto, vai lá e resolve, porque nós estamos numa draga que se você não resolver, nós estamos mortos. Ele é mais um, né? Ele é mais um. Ele não é a solução, ele é mais um. Isso é uma diferença muito grande para um jovem que inicia na equipe profissional. Tem alguns, e aqui não importa, porque a gente está focado no jogo entre Avaí e Flamengo, tem muito time que tem lançado jogador jovem como solução. Né? Quer dizer, vai lá e resolve. Nosso time tá mal. Saca os caras mais experientes e lança a molecada numa fogueira. Resolve para eu te valorizar e poder vender para fazer caixa. Passando o chapéu. Só que a hashtag me dá o dinheiro aí não rola no Flamengo. Então, isso dá mais tranquilidade ainda para você poder utilizar esses jogadores. E esse jovem, o Renier, que jogou hoje, ele tem uma característica muito interessante. Por quê? Porque ele hoje atuou como um segundo, um meia atacante, mas como um segundo atacante, jogando na intermediária adversária, com liberdade para cair dos lados, com liberdade para jogar nas costas dos volantes, e é assim que ele faz o gol. Você vê que ele domina nas costas do volante do Avaí, gira, faz a tabela, a aproximação à tabela, o Gabriel coloca ele na cara do gol, e ele com gesto técnico, que não é uma bola simples, porque ela vem alta, e ele pega quase que de bate pronto. Quando ela quica, ele dá o tapa na saída do goleiro. E ele pega de forma precisa, né? Exatamente. Por quê? Porque um meia... E isso é importantíssimo, hein? Porque a gente vê pouco no vídeo. É um meia que entra na área para fazer gol. Meio campo que entra para complementar a jogada faz a diferença. Hoje ele fez porque ele fez o gol. E se ele continuar com essa característica, ele vai amadurecer, ele vai evoluir, ele é muito jovem, mas a tendência é cada vez mais ele estar perto do gol, ele fazer gols, ele dar assistência. Isso é importante, essa característica. Também a fazer isso. Exatamente. Né? Ele está sendo estimulado a fazer isso. O time ajuda ele a fazer isso. Mas é importante a gente colocar essa característica, porque a gente vê pouco. A gente vê meias de lado com velocidade, que às vezes vem para dentro, tenta uma tabela, você vê geralmente uma trinca no meio, que às vezes é 3 jogadores de meio mesmo nos times, e que batem e voltam o tempo inteiro, né? Intermediária, e poucos desses jogadores de meio mesmo que entram na área para complementar. Acompanhou o Sul-Americano Sub-17, ele fez gol do meio campo, fez tabela, lindas jogadas, quer dizer, ele já sobrava na turma dele. É só o primeiro jogo. Estou entendendo a preocupação de vocês para não... a gente aqui fica, né? O moleque é brabo, tal, essa coisa que a molecada fala dele, leva para a transmissão, mas é um trabalho muito longo para ele não assimilar, não acreditar nisso, seguir trabalhando. Pode oscilar. O Flamengo tomou a devida precaução, colocou 308 milhões de reais de multa para tirá-lo. Quase que algo impagável, mas para negociá-lo, né, tem que vir mesmo com uma grande grana, uma grana muito alta para ele sair do Flamengo. Agora, tudo isso vai de um trabalho próprio do garoto, né, de não se acomodar e não se achar, enfim, da vida. E ter também alguém a treiná-lo, no caso, o Jorge Jesus, que está querendo potencializar o que ele tem de melhor. Estimular. Ele é um jogador em formação, ele não é um jogador pronto. Tem várias coisas, por isso que o Ricardinho até observou, ao fazer o gol, como ele se posiciona bem, como ele, ao tocar na bola, faz de uma maneira precisa, porque ela podia ir lá na arquibancada, se pega mal. Ele pega de bate-pronto, a hora que ele domina no peito já é legal, a chapa, né, quer dizer, e mesmo na assistência... do primeiro caneta, gol. É o que o Ricardinho está falando, né? Ele tem coragem. Tem coragem. Que, aliás, já dizia Guimarães Rosa que o que a vida quer da gente é coragem. Então... Porque ele vai errar, ele vai oscilar, ele é muito jovem, a gente tem que ter calma, cuidado. A gente está comentando sobre a atuação dele hoje, saiu aplaudido pelo torcedor.
merecidamente. Muito. Agora, a gente vê um futuro, a gente vê qualidades, né? Não é um menino que com esse predicado de 17 anos, estreando com a camisa do Flamengo, faz um gol bonito de jogada, dá um outro passe, faz outras jogadas. Se movimentou bem no jogo, movimentou solto apareceu para o jogo. Você chegou a dizer no primeiro tempo, quando o Flamengo já ganhava de 1-0, não, você disse que aquela história que não é nova para ninguém, mas que é muito, né, verídica. Todo bom time começa de um bom goleiro. O Diego, foi o Ricardinho que falou. Num dado momento, eu disse, eu só falei o nome dele uma vez e já tínhamos lá, sei lá, 20 do primeiro tempo. A segunda vez que dissemos o nome dele foi para fazer uma defesaça cara a cara com o Brenner. Era o gol de empate. Não é? E olha como é que isso poderia, se vai que essa bola entra, como isso poderia mudar o andamento da partida, embora o Flamengo tivesse as rédeas do jogo. Eu acho que tem a construção de uma equipe, ela passa por um goleiro que, quando é exigido, dá a resposta favorável. E ela passa também, nós vamos acompanhar as defesas do Diego, mas passa também por variação do teu repertório na hora que você faz gols. O Flamengo faz o primeiro gol numa troca de passes, o segundo é um escanteio e o terceiro é uma tabela. Você tem que ampliar o teu repertório para poder, de certa maneira, surpreender sempre o adversário. Nós vimos isso hoje. Independentemente da fragilidade do adversário, que vem mal, está com uma situação muito difícil, sem forças para reagir, mas o outro se impôs, o outro jogou o seu futebol. Não ficou acomodado, dizendo, não, vamos, o tempo passa, daqui a pouco faz 1-0, daqui a pouco a gente faz 2, vamos levar. Não, o outro, até o fim, estava querendo jogar futebol. Estava com fome, né? Com fome. E o goleiro é o seguinte, como um jogador de linha, né? Ele tem os seus equívocos, né? Só que o goleiro às vezes fica mais marcado porque ele é o último, e quando ele erra, acaba o prejuízo sendo maior do que o jogador de linha, que pode errar um passe, que pode errar um gol, né? Que pode errar uma assistência fácil, né? Agora, o bom goleiro, e isso a gente comenta há muito tempo no futebol, é aquele que faz o milagre quando precisa. Sim. Esse é o bom goleiro, porque errar, ele vai errar uma hora, faz parte da profissão. É lógico que o erro é mínimo, mas eu já tive a oportunidade de jogar com grandes goleiros da minha geração que já se equivocaram, mas no momento que você mais precisava dele, ele falava assim, eu tô aqui, você pode contar que eu tô aqui. Aquela arrumadinha do adversário na intermediária, que normalmente todo mundo se joga na frente para ela não ir, só vai entrar se for lá no trinco. Se vier em condições, eu vou defender. O goleiro passa isso pro time. Não, e aí a linha defensiva, Ricardo e Vilani, ela fica mais segura. Porque ela fala assim, poxa, se a bola passar, ainda tem o fulano lá. No caso do Flamengo, o Diego Alves. Pior é quando a linha defensiva fala, meu Deus do céu, se a gente joga na frente, não chuta porque não chuta porque o não deixa chutar, não deixa chutar. Se o cara armar lá da intermediária, se joga na frente. Se joga na frente, faz qualquer negócio. Não é o caso. Não é o caso aí. Estamos aguardando a entrevista dos técnicos no Globoesporte.com. Daqui a pouquinho vem o Jorge Jesus para falar da liderança, da atuação do Reinier, das mudanças. O Flamengo hoje jogou bem desfalcado, hein? Rodrigo Caio, Arrascaeta e Bruno Henrique. Quer um sintoma de que o desfalque não fez falta ou não? Ninguém falou o nome dele, você tá falando agora. Durante a transmissão, ninguém falou que o Bruno Henrique era um desfalque, nós falamos antes do jogo e estamos falando agora porque realmente eles não atuaram. Mas quando uma equipe não produz, aí você fala, não, mas também hoje faltou esse, faltou aquele, faltou a Arrascaeta. Em nenhum momento, por quê? Porque a equipe produziu de uma forma que é o jogo que você enaltece a presença e não a ausência. O Salvio, na central do apito, disse que a Edna foi muito bem. Que ela foi muito... E eu também gostei. Na expulsão do Ferrarez, o Ricardinho, quando... Não, a gente até inclusive vai ilustrar, mas ela é muito tranquila. Ela não exala tensão para os caras. O jogo já é tenso por natureza. Um na lanterna, o outro brigando pela liderança, porradaria, os caras na maior forma atlética, mas ela não se exalta, quer dizer, ela não fica metendo a panca ela não é espalhafatosa, e jogando gasolina na fogueira. Ela é rigorosa e essa é a expulsão. Se entende porque o Rafinha reagiu dessa forma ao pedido de desculpa do Ferrarez, porque ele, Rafinha, e aí temos aqui o Ricardinho, sabe que o Ferrarez poderia ter evitado, né? Sem dúvida, poderia ter evitado, sim. Ele foi com o pé alto, né? E
foi bem expulso porque não tinha necessidade. Uma coisa é você ir dividir a bola para você tentar com o pé baixo, com o pé baixo e tentar buscar a bola. Não foi o caso que depois que saiu a bola, ele ergue o pé e poderia sim ter tido um prejuízo maior o Rafinha. Ele não recolhe a perna, né? Porque o Rafinha já tinha tirado a bola. Sim. O Rafinha chega antes. E dá para pular, dá para você recolher a perna. Ele mantém o toco, né? Para a batida do Agora, Rafinha. eu queria... O Ricardinho e nós dois falamos na transmissão sobre o Gabriel. O Ricardinho falou Como toma amarelo, hein? a partir desse episódio. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.